boa noite. Eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito prazer. Quem fala com você é a Bispa Nena, Bispa Marnilza Ramos Nunes. E é um prazer imenso estar aqui com você nessa noite. Eu gostaria de começar essa live orando com você. Hoje nós vamos estar falando sobre 3 segredos para nós contemplarmos a manifestação da glória de Deus. Então seja muito bem-vindo nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar os nossos corações. E eu quero te convidar nesse primeiro momento para nós estarmos orando ao Senhor, colocando diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, preparando a terra do nosso coração para receber essas sementes que vêm das mãos do Senhor. Amém? Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, nós te convidamos em nome de Jesus. Nós reverenciamos a tua presença, Senhor. Nós reverenciamos a tua essência e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite. Oramos para que o Senhor toque os corações. Oramos para que o Senhor toque, em nome de Jesus, Senhor amado, aquela família que está desesperada nesse momento, aquela família que está em pranto. Nós queremos pedir o teu consolo, nós queremos pedir a tua presença, nós queremos orar por este coração que está aflito, nós queremos orar por este coração que precisa, Senhor, de uma direção do Senhor. Nós queremos orar por este casal que está em conflito. Nós queremos orar em nome de Jesus por este jovem, esta jovem, Senhor amado, que tem buscado se preencher em tantos lugares, mas que se encontra, Senhor, totalmente perdido dentro de si mesmo, dentro dos seus conflitos, dentro das suas dores. Nós oramos por este idoso que se encontra solitário, que se encontra abandonado. Nós oramos, Senhor, por esta pessoa que está no leito do hospital, lutando, Senhor, para viver. E nós queremos, Senhor, pedir que o Espírito Santo sopre, Senhor, sobre nós nesta noite. Nós cancelamos, nós repreendemos toda ação maligna, nós repreendemos toda seta, nós repreendemos, em nome de Jesus, toda artimanha de Satanás e declaramos a bênção do Senhor. Independente desta pessoa, Senhor amado, ter ou não uma religião, nós queremos declarar que Jesus Cristo, que está ressurreto dentre os mortos, há de tocar esta vida, há de tocar esses corações. E nós te convidamos a tomar o teu lugar nesta noite e pedimos, Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco, que a nossa motivação esteja voltada para ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. E nessa noite eu quero falar com você sobre os 3 segredos para contemplar a manifestação da glória de Deus. E eu quero ler para vocês um texto que está em Ezequiel 37, que diz assim: E a mão do Senhor veio sobre mim, me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar perto deles, ao seu redor, e vi que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. E me disse: Filho do homem, viverão porventura estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me então: Profetiza sobre estes ossos, e dize a eles: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu trarei fôlego em vós, farei entrar fôlego em vós e vivereis. E porei nervos estendidos sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e os cobrirei de pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. E profetizei, pois, como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um ruído, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que nervos se estenderam sobre eles, e a carne cresceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito.
E me disse ainda: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos. E profetizei como me tinha ordenado, e então entrou o Espírito neles e viveram, e se puseram sobre os seus pés, um exército grande em extremo. E disse-me então: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e somos de todo destruídos. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, ó povo meu, e vos farei subir das vossas sepulturas, e vos trarei para a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, e porei o meu espírito em vós e vivereis, e vos farei repousar sobre a vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, falei isto, e o fiz, diz o Senhor Jesus. Neste texto existe um cenário muito triste, um cenário de pessoas que contemplaram a glória de Deus, de pessoas que viram milagres no deserto, de pessoas que foram tiradas com mão forte do Egito, de pessoas que viram maná cair do céu, pessoas onde contemplaram um milagre tão grande que as suas vestes não envelheciam, os seus sapatos não desgastavam. Durante 40 anos, essas pessoas viveram esses milagres. Imagine você 40 anos num deserto, num sol escaldante, o seu sapato não se estragar de forma alguma, as suas vestes não se envelhecer. E de repente você olha para o céu quando tem fome e o maná cai do céu. E quando tem água, a água flui da rocha. Assim foi o cenário que essas pessoas viveram. Mas por algum motivo, chegou um momento das suas vidas que elas precisaram serem restauradas. Essas pessoas, elas estavam como mortas. Essas pessoas estavam dentro de sepulcros. E quando a gente olha para um sepulcro, o que nós vemos? Nós vemos sonhos enterrados, nós vemos alegrias enterradas, nós vemos forças acabadas. Quando a gente olha para um sepulcro, a gente vê fim, porque tudo que a pessoa podia fazer em vida, ela fez. Ela viveu todos os aspectos da sua vida. Então essas pessoas aqui, elas estavam mortas. E aí o que ocorre? O Senhor chama um profeta, o Senhor chama um homem que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. E a mão do Senhor veio sobre ele. E o Espírito do Senhor pega este profeta na visão e coloca este profeta no meio desse vale. Só que eles não estavam, os corpos não estavam com seus próprios ossos. Os ossos eram muitos e eles estavam muitíssimo secos. E eles estavam espalhados, cada osso em outros lugares. Então, ele olha para aquele vale e ele fixa a atenção em dois fatos. Primeiro, que eram muitos ossos. Segundo, que os ossos estavam muito secos. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nessa noite, sobre esses 3 segredos para contemplar a manifestação da glória de Deus, primeira coisa é a sensibilidade. O profeta, ele estava sensível ao mover do Espírito Santo. Ele estava sensível, ele se deixou ser levado pelo Senhor. E a sensibilidade é uma arma muito forte. A sensibilidade, ela atrai a glória de Deus. Existe um texto de 2 discípulos que estavam andando no caminho de Emaús. E a palavra do Senhor diz que Jesus havia sido morto, mas que ele ressuscitou. E ele estava caminhando com aqueles discípulos. E aqueles discípulos, por um momento, eles só falavam de Jesus, mas eles não reconheceram aquele homem que estava andando com eles e não reconheceram a voz. E o Senhor perguntou sobre o que eles estavam falando, e eles contaram para o próprio Jesus sobre os fatos dos acontecimentos. Mas chegou um momento naquela caminhada
que as escamas caíram dos seus olhos, e eles contemplaram o Mestre, e eles disseram: fica conosco. Tem até uma música que diz: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Mas por um momento, eles ficaram insensíveis. E a insensibilidade, ela nos rouba muitas coisas. A insensibilidade, ela nos rouba o olhar. Nós não conseguimos enxergar como Deus quer que enxerguemos as coisas. Ela nos rouba a audição e ela nos rouba os sentidos espirituais. Então, nesse texto do capítulo 37 de Ezequiel, eu estava aqui orando e o Senhor me falava sobre sensibilidade. Ele foi sensível ao mover do Espírito. Ele foi sensível à voz do Espírito. Ele foi sensível à direção do Espírito. Mesmo que no primeiro momento o Senhor colocou ele dentro de um lugar que era muito estranho. Era meio que tenebroso, mas ele foi sensível. E a palavra do Senhor diz que ele foi submisso à direção do Senhor. O texto diz: ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar perto desses ossos e eu vi os ossos. Então ele se submeteu à direção do Senhor. Ainda que ele não entendesse o que estava por vir, ainda que ele não entendesse o que ia acontecer, ele se submeteu. Ele não resistiu ao Espírito. A Bíblia nos diz: não resista ao Espírito, não apagueis o Espírito, porque existem momentos que Deus, ele quer nos levar a um lugar que a gente não entende, ou então é um lugar que para a gente é novo, é um lugar que às vezes causa espanto, mas quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, nós vamos ver os resultados disso. A terceira coisa que aconteceu aqui, que o levou a contemplar a manifestação de Deus, foi o ouvir, né? O ouvir a voz do Senhor. Ele então fala: disse-me então. Quem disse para ele? O Espírito Santo. E outra coisa, a interação. Esse ouvir veio cheio de interação. Esse ouvir, ele veio cheio de resposta. Veio cheio de feedback. O Senhor falava e ele respondia. O Senhor dizia e ele respondia. Então você dá resposta ao teu amado, ter essa audição aberta, a nível de ter um diálogo saudável com o Senhor, é muito importante para Deus. A Bíblia diz que a oração do justo é contentamento para Deus. Então isso significa que o nosso Deus ama nos ouvir. O nosso Deus tem prazer em nos ouvir falar, mas Ele também quer falar e Ele quer ser ouvido. Dentro de uma sociedade ativista, dentro de um local onde as pessoas correm para tantos lados, o que acontece? Às vezes, nos falta a sensibilidade para ouvir. Às vezes, nos falta a submissão para sermos dirigidos pelo Senhor. Por que tantas pessoas estão batendo cabeça de tantas formas, sofrendo, fazendo escolhas erradas? Porque falta a audição, falta essa sensibilidade. Quando o Senhor plantou um jardim e colocou Adão e Eva no jardim, Ele deu tudo o que eles precisavam, irmãos. E Ele disse: você está vendo aquela árvore ali? Nela, você não vai comer daquele fruto. Então, eles, no momento, eles escutaram, mas eles não ouviram. E chegou um momento que eles passaram por cima da palavra de Deus. E isso é muito sério. Então, o ouvir é muito importante. O ouvir nos protege. O ouvir nos ampara, né? A palavra do Senhor diz que Noé, no meio de uma geração corrompida, ele ouviu o Senhor. Deus falou para ele construir uma arca, colocar dentro daquela arca a sua família, os casais de animais. Quantos e quantos anos Noé não ficou construindo aquela arca? Talvez debaixo de zombarias, talvez debaixo de tantas outras vozes, mas ele estava focado em apenas uma voz, a voz do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor. A palavra de Deus nos mostra também que Josué, ele ouviu a voz do Senhor. Quando Deus disse para ele rodear as muralhas de Jericó, e ele ouviu as estratégias do Senhor,
e ele pôde contemplar a manifestação da presença de Deus. Gideão foi outra pessoa que ouviu a voz do Senhor. Deus disse para ele que os covardes, os medrosos deveriam voltar. Voltaram mais de 22 mil pessoas. O Senhor disse para ele que ele não precisava se preocupar com multidão, que ele ia ganhar aquela guerra com os 300. O Senhor deu a ele as estratégias. E Gideão foi ouvindo a direção do Senhor, foi quebrando os altares que antes o seu pai tinha estabelecido, e ele foi trabalhando dentro dessa audição. E chegou um momento que Gideão, ele viu a glória de Deus se manifestando, ele viu o vale dos midianitas, que eram como gafanhotos, e eles eram só 300, mas eles eram 300 que ouviram a voz do Senhor. Eles eram 300 que seguiram a direção do Senhor. Eles eram 300, mas que tinham neles a força do Senhor. E aqueles 300, quando eles glorificaram a Deus, quando eles gritaram, quando eles quebraram seus cântaros, e daqueles cântaros a tocha começou a brilhar. Então o cântaro somos nós, o barro, a tocha é o Espírito Santo, e o grito é o louvor. Então naquele momento o que acontece? Os midianitas começaram a lutar uns contra os outros, e Gideão venceu a batalha. Por quê? Porque ele ouviu. Muitas vezes nós queremos ver a manifestação de Deus, nós queremos ver o milagre de Deus, mas nós não queremos ser sensíveis, nós não queremos nos submeter e nós não queremos ouvir. Porque a ansiedade vai tomando conta de nós e nós queremos tomar as nossas decisões e tem que ser rápido, tem que ser da nossa maneira. Então, meus irmãos, Jesus ouviu também a voz do Pai. Jesus falava assim, olha, eu faço a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, ele foi dirigido pelo Espírito o tempo inteiro. Ele passava noites em oração. Eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando daquele que se esvaziou da sua glória para estar aqui, para olhar nos nossos olhos e dizer que somos amados. O próprio Jesus tinha necessidade de sair, ir para o jardim, para ouvir a voz do Pai. Antes dele escolher discípulos, ele ouvia a voz de Deus. Então, há uma importância muito grande em ouvir. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê que João, na ilha de Patmos, mesmo perseguido, mesmo massacrado, mesmo cheio de correntes, ele estava ali, ouvindo a voz do Senhor, tanto que Jesus se revela a ele, ele viu o Cordeiro de Deus, ele viu o Senhor, ele viu seus olhos, ele viu os seus lábios, ele viu os seus pés como um latão reluzente, né? Ele pôde contemplar visões dos céus. Por quê? Porque ele ouviu. Então nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Deus sacudiu o mundo, está sacudindo e vai sacudir. Mas ainda existem pessoas adormecidas, ainda existem pessoas que não estão ouvindo. E nesse texto de Ezequiel aqui, nós estamos destacando hoje 3 tópicos para ver a manifestação de Deus, a sensibilidade de deixar a mão do Senhor vir sobre nós e sermos sensíveis e submissos para ir com o Senhor aonde Ele quiser nos levar. Amém? Às vezes nós temos medo do Senhor. Às vezes Deus nos dá desafios e nós ficamos com medo do Senhor. Aqui o Senhor coloca ele nesse meio de ossos e ele diz que o Senhor me disse. E ele também disse ao Senhor, disse-me então, profetiza sobre esses ossos e diz a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A ordem era para os ossos secos também, ouvi a palavra do Senhor, né? Então o que significa isso? Que Deus ia liberar uma palavra, que essa palavra traria restauração e essa palavra traria avivamento. E Deus falou para aqueles ossos secos. Então, meu irmão, não interessa qual o nível da sua situação. Talvez você esteja dentro de uma situação que está como um osso seco. Você pensa, acabou, não vou conseguir mais nada. Mas eu quero te falar que quando a palavra de Deus é liberada, ela entra até no osso seco. E aí o Senhor disse aos ossos, eis que eu farei entrar fôlego em vós e vivereis.
Se a sua vida está como um osso seco, ou se você está num deserto, dentro de um lugar que você não vê vida, eu quero te dar uma notícia hoje, que quando a palavra de Deus é liberada, ela entra em qualquer lugar. Ela entra na rocha e a rocha tem que liberar água. A palavra de Deus entra na cova e o leão tem que fechar a boca. A palavra de Deus entra no fogo e o fogo não te queima. A água não te afoga. Porque onde tem uma palavra de Deus, o milagre acontece. Então, o fôlego do qual se fala aqui é o mesmo fôlego que Deus sopra em suas narinas. É o fôlego de vida, quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão. Então, é esse mesmo fôlego aqui. Quando Adão foi feito alma vivente, ele recebeu o fôlego de vida, né? Então, a vida da qual está se falando nesta passagem aqui era a vida de Israel, era a vida espiritual, era uma vida nacional, de uma nação, né, que já havia tido o seu início, mas precisava continuar. Talvez houve uma pausa na sua vida aí, talvez você disse, não quero mais viver, não vou continuar, morri. Mas Deus, se Ele tiver uma palavra para você, esse espírito de restauração vai entrar na sua vida e você vai continuar em nome de Jesus. Então, a palavra foi liberada também, dizendo, eu vou colocar nervos estendidos sobre vós, vou fazer crescer sobre vós a carne, vou cobrir de pele, vou colocar em vós o espírito e vocês vão viver e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Quando Deus falava para esta nação, e vivereis, Ele estava dizendo, vós voltareis para a vida outra vez, para que cheguem a conhecer que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus mostra a sua existência e poder quando Ele levanta essa nação dos mortos, né? E aí, Ezequiel diz, e profetizei. Então ele responde ao Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Então ele não profetizou coisas da cabeça dele, ele não profetizou coisas do coração dele, ele não profetizou assim os achômetros dele, ele profetizou como Deus ordenou para ele. E isso é muito importante na nossa vida, porque muitas pessoas são frustradas em tantas campanhas, porque muitas pessoas são frustradas em tantos propósitos, porque estão fazendo coisas da sua própria cabeça, da sua própria imaginação, do seu próprio coração. E aqui ele está profetizando o que Deus mandou ele profetizar. Ele está sensível, ele está submisso ao que Deus mandou ele profetizar. Ele está ouvindo o que Deus mandou. E quando ele faz aquilo que Deus direciona, ele começou a ouvir um ruído. Imagine um osso juntando a outro osso, o osso saindo lá do lado norte para o lado sul e se juntando os ossos aos seus ossos, né? Os metatarsos, metacarpos, né, que são as falanges dos dedos, estavam todas separadas, né? Os ossos dos pés estavam separados, o calcânio estava de um lado, o fêmur estava do outro lado, a coluna estava de outro lado, e eram muitos ossos. Imagina eles se juntando por causa de uma palavra direcionada. E aí ele começou a ouvir esse ruído, sabe? No hebraico, esse ruído, ele estava ouvindo uma voz. Então existia uma voz que estava declarando uma restauração ali naquele lugar. E quando ele olha, esses nervos começam a se estender, a carne começa a crescer, a pele começa a se estender, só que eles estavam organizados, mas não tinha vida, né? Então, o Senhor fala com ele de novo e me disse ainda. Isso significa que Deus, ele fala e ele continua falando. Profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, né? Então, na realidade, diz no hebraico, profetiza ao Espírito, ou seja, profetiza aos quatro ventos, vem dos quatro ventos. Então,
no hebraico diz vem dos 4 fôlegos. E o número 4 é simbólico de quádruplo, que denota uma restauração absoluta, uma restauração total, uma restauração completa. Então, o que acontece? Quando ele profetiza, como o Senhor tinha ordenado, o Espírito entra neles e aquele povo se põe de pé. Que coisa tremenda! Aquele povo vive, mas eles não se põem de pé de qualquer maneira. Eles não se põem de pé mais com aquelas fraquezas, com aquelas fragilidades, com aquelas limitações. Eles se põem de pé, irmãos, como um exército poderoso em extremo. Quando a restauração de Deus vem sobre a nossa vida, a gente se coloca de pé com autoridade, a gente se coloca de pé com força, a gente se coloca de pé com garra, né? Então a identidade deles estava sendo o quê? Restaurada. O avivamento espiritual havia chegado naquele lugar. Então esse texto está apontando para uma segunda vinda de Cristo? Está. Mas o mesmo Deus que virá na glória para buscar a sua noiva é o mesmo Deus que hoje ele restaura a minha e a sua vida. Então quando diz eles se colocaram de pé, fala da vida espiritual que permitia que eles ficassem de pé. Então, assim, durante um longo período, né, por mais de 2000 anos, Israel não estava sobre os seus pés. Ele estava caído, ele estava morto no sentido espiritual. Mas aí, de repente, chega o dia alegre, né? Chega o dia da restauração, chega o dia da cura, chega o dia do milagre. E eles eram um exército grande em extremo, um exército grande e extremo, mas para o Senhor. Então Deus fala com eles de novo. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, ou seja, dentro deles não havia mais esperança. Eles diziam assim, olha, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós somos de todo destruídos. Né? Quantas situações a gente passa na vida que a gente fala assim, os meus ossos se secaram. Perdeu, a minha esperança acabou, estou destruída, morri, estou no sepulcro, entra dentro da cova e fecha as portinhas. Mas de repente, o Espírito do Senhor se manifesta. Então, quando a Bíblia fala de toda a casa de Israel, fala de todas as 13 tribos, né? Então, assim, é muito interessante como que às vezes a gente desiste e Deus não desiste de nós, né? Deus, ele vem criando caminhos, Deus, ele vem liberando pessoas, Deus vem liberando palavras e o Senhor vem nos colocando de pé. E aí Deus fala para eles assim, olha, vocês acharam que tinha acabado, né? Vocês acharam que a esperança já não ia mais acontecer, que a restauração não ia acontecer, não é verdade? Vocês pensaram assim, morri, mas eu abrirei os vossos sepulcros, ó povo meu, e vos farei subir das vossas sepulturas, e vos trarei para a terra de Israel. Então, irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente se levanta, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é forte, não é porque a gente é um estudante de psicologia ou do coaching, né? A gente se levanta, irmão, porque o Espírito de Deus entra em nós, sopra em nós, abre o sepulcro e nos coloca de pé e nos traz de volta para a origem, né? A Bíblia diz, lembra-te de onde caístes e volta à prática das primeiras obras. Então existem momentos na nossa vida que a gente se põe de pé, não é porque a gente sabe muito, não, é porque o próprio Deus liberou uma palavra sobre a nossa vida, e aí a gente olha para Deus, e aí a gente faz como está nesse texto, e sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. É aquele momento que a nossa fé, ela duplica, ela triplica, né? Ela quadriplica, porque a gente contemplou o agir de Deus, a gente contemplou as maravilhas de Deus, a gente contemplou
o milagre do Senhor. E aí Deus fala, mas não é só isso que eu vou fazer não, viu? Por quê? Porque eu sou um Deus que faço infinitamente mais. Então, eu primeiramente peguei os ossos e juntei, depois fiz nascer nervos, depois fiz nascer tendões, depois eu coloquei carne, mas não vai ficar só por aí não. Eu também vou soprar o meu espírito, mas não vai ficar só por isso não. Eu também vou abrir as sepulturas, mas também não acabou ainda não. Vocês vão se colocar de pé como um exército poderoso, mas ainda não é o fim. Vocês vão olhar para mim diferente e ver que eu sou o Senhor, mas ainda também não acabou, porque eu vou botar o meu espírito em vocês. Vocês vão viver e vocês vão repousar sobre a vossa terra e vocês vão saber que eu, Senhor, falei isso e eu fiz isso. Que coisa tremenda. Continuidade de ações, continuidade de unção. A unção de Deus não é aquela gota que a gente recebe e passa, não. A palavra de Deus, ela vem trazendo transformações imediatas na nossa vida, sabe? Vem destruindo fortaleza, vem quebrando as nossas fraquezas, vem curando aonde tem limitação ou aonde a gente se encontra na impossibilidade. A gente fala assim, meu Deus, não vou dar conta. Deus fala, quem disse? A minha palavra ainda está trabalhando. E é isso que eu quero liberar hoje sobre a minha e sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela foi liberada, ela está sendo liberada sobre o mundo, sobre o Brasil. E eu quero dizer uma coisa para você, acredite. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas acredite que a palavra do Senhor, ela vai fazendo, ela vai criando coisas. Amém? O mundo estava um caos, mas o Espírito do Senhor habitava, né? E quando Deus disse, haja luz, foi acontecendo luz, né? Haja luz, haja vida, haja luminares, haja separação entre céu e terra. Então, assim, Deus começou a declarar e as coisas começaram a acontecer. Bispo, como eu faço para acontecer isso comigo hoje? Primeira coisa, tem que ser sensível ao Espírito Santo. Quando Jesus subiu, Jesus foi aos céus, ele falou para os discípulos, olha, não se turbe o seu coração. E ele disse, eu estou deixando o Consolador. Ele vai ensinar para vocês tudo a meu respeito. E ele vai direcionar vocês a toda a verdade. Então hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Ele é uma pessoa que fala, que chora, que sente, que direciona. Ele é o Paracletos. Ele é aquele que amplia diante do Pai as nossas petições. Às vezes a gente não sabe como pedir, aí ele vai lá diante do Pai, ele amplia, né? Ele organiza as nossas orações, ele traduz aquilo que a gente está querendo falar e que a gente não consegue. E aí logo ele geme por nós. E o nosso Senhor Jesus ali ao lado do Pai, o sumo sacerdote, intercedendo por nós, entendendo as nossas fraquezas. E ele começa a liberar isso. Então, meu irmão, seja sensível ao Espírito Santo. Submeta-se à direção do Senhor. Meu Deus, o Senhor vai me botar no meio desse vale? Sim, profetiza. Profetiza aos 4 fôlegos. Profetiza a restauração completa e imediata. Profetiza o milagre. Ouça a voz do Espírito. Não importa a sua idade, não importa se você é uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso. Deus, ele quer ter intimidade com você. Eu orava e falava, Senhor, o que tu quer falar para o teu povo nesta noite? E Deus falou, chame o povo para a intimidade. Deus quer ter intimidade com você. Sabe, separe tempos para o Senhor. Separe tempos para ser sensível. Separe tempos para se submeter. Separe tempos para ouvir a voz de Deus. E aí você vai contemplar a manifestação de Deus. Não deixe o diabo te enganar dizendo que a sua oração é pequena. Ou que Deus não quer ouvir você porque já está ficando enjoativo. Isso é uma mentira. É um prazer para Deus ouvir a sua oração. E nessa noite eu quero liberar, entregar esta palavra do coração do Senhor para o seu coração. Tenha uma atitude que agrade o coração de Deus. São ações assim que atraem a glória de Deus. Porque Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele habita com contrito e com quebrantado de coração. E eu quero orar pela sua vida, declarar que você vai ver a glória de Deus nesse vale. Você vai ver transformação, você vai ver restauração, em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela palavra e quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor libere os 4 ventos, meu Deus, os 4 fôlegos, a restauração plena sobre a vida de cada um que está comigo nesta live, sobre aqueles que ainda vão assistir mais tarde, durante a madrugada ou no outro dia. Nós queremos declarar em nome de Jesus que a tua presença, que a tua unção, que o teu poder vai se manifestar e que cada um de nós vamos ver a glória do Senhor. Nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus Cristo que haja vida na nossa vida, que haja vida na nossa casa, que haja vida na nossa parentela, que haja vida na vida dos nossos filhos, que haja vida, Senhor, nos nossos caminhos e que nós possamos, Senhor, ver a glória de Deus. Eu oro para que o Senhor coloque de pé este povo como um exército poderoso. Eu oro para que o Senhor revele a eles a tua glória e que eles possam abrir a boca e dizer: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que haja uma forte presença de Deus na cura, na libertação, na restauração de lares, de famílias, de vida. Eu quero declarar que alguém que vai assistir, Senhor, essa live, vai ser livre dos pensamentos suicidas. Eu quero declarar que há esperança para esta pessoa. Em nome de Jesus, que o vazio do coração dessas pessoas serão preenchidos. Em nome do Senhor Jesus, nós ministramos vida, nós ministramos ordem, nós ministramos, Senhor, manifestação do teu plano, do teu projeto. Em nome de Jesus, nós ordenamos as situações secas e mortas que ouçam a voz do Senhor nesta noite e que receba a vida de Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo coloque cada um de pé, cada homem, cada mulher que se desviou dos caminhos do Senhor, que estão mortos nos delitos e pecados, que eles ouçam a voz do Senhor e se coloquem de pé, como um exército, sobremodo forte, para engrandecer o nome de Jesus. Em teu nome nós oramos e cremos na cura, meu Senhor. Cremos na restauração. Cremos também que um dia o Senhor vai vir buscar um povo forte, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E que também, sobrenaturalmente, nós vamos olhar para o teu mover, para a tua luz, para a tua glória. E vamos dizer: bendito é o Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, guarda-nos nesta noite, em nome de Jesus, e nos ensina a ser sensíveis, submissos e direcionados pelo Senhor, que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta palavra para que outras pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. E nós estaremos, todas as vezes que o Senhor for nos direcionando, nós vamos estar avisando vocês e vamos estar juntos aqui para que você seja abençoado. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua família. Eu quero dizer para vocês que no próximo domingo eu vou estar ministrando uma palavra de Deus ao seu coração aqui às 19h30 pelo Congresso Águias que Adoram. Então você é o nosso convidado de honra. Se nesse período você estiver na sua igreja, depois ouça, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. O tema será Na Soberania o Adoramos. Amém? Então eu te espero em nome de Jesus e que nós possamos juntos ir compartilhando para que mais e mais vidas sejam tocadas pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua participação em nome de Jesus e tenha uma boa noite na presença de Deus.